Beleza? Vinícius na área e hoje mais um vídeo, dessa vez trazendo uma opinião, uma discussão sobre os dois novos campeões que vão sair ainda, que é o Rakan e a Xayah. Sei lá como é que fala o nome dessa mulher. Eu vou dar minha opinião sobre os dois depois de ver alguns gameplays e ver algumas análises de diversas pessoas do PBE, do Reddit. Eu já vou dizendo previamente, eu achei um pouco estúpido. Assim, a ideia foi criativa, só que não é uma ideia saudável, vamos dizer assim. Quando eu digo que a ideia não é saudável, é no sentido de, por exemplo, você tem que analisando o kit dos dois sozinhos, eles já são fortes. Eu não analisei o scaling das habilidades, mas pelo que eu vi no gameplay, as pessoas a Xayah, ou sei lá como é que fala, é uma ADC voltada pro crítico. E o Rakan, Hakim, whatever aí que o povo chama de Hakim no Brasil, é um suporte voltado pro tanque, porque ele faz uma espécie de... Ele faz uma... Não sei se seria uma frontline, ou seria algo entre a frontline e a backline, junto com o seu ADC. Mas eu quero discutir qual o motivo de eu não achar essa ideia assim no jogo, na prática, não ser muito saudável para o jogo. Caras, o problema de você criar dois campeões que têm interações tão diretas é que ou eles vão ficar impossíveis de serem balanceados. Eles já são impossíveis de ser, já vai ser muito complicado pelo kit dos dois balancear eles. Pelo que eu olhei no kit, a Xayah é um ADC que tem uma lane phase muito forte, porque ela tem um push level 1 muito forte. Ela tem um dano muito alto com o passar do tempo, por causa do negócio de puxar as penas. Ok, que existe jeito de counterar se você andar pro lado, mas se ela te acompanhar, então fica nesse joguinho mind game, assim, vamos dizer assim. Deu uma travada ali sem querer, sorry. Fica nesse mind game, assim, mas ainda assim... A ult dela é uma coisa que me deixou um pouco... Não sei como é que não sei se eu diria preocupado ou receoso, que é o fato de um ADC ficar imune a skill. A ADC ficar imune... na verdade tem dois problemas que eu acho que são overloaded no kit dela, que é o fato de quando ela puxar as penas, você dar snare, e o fato de você ficar imune a skill, imune a dano, e fica imune. Tem dois problemas nisso. A ADC que tem crowd control sempre dá ruim. É tipo assim, pela lógica, o ADC não pode ter um controle de grupo efetivo, porque senão simplesmente ele fica muito complicado de balancear, porque vai ser um cara que te prende no crowd control e te explode, por exemplo. Muita gente reclama da Vayne, mas por exemplo, quando você toma um stun da Vayne, a Vayne te mata. Ok, é mais difícil de acertar o stun da Vayne, sim, mas quando ela te stuna, você morre. Num X1 de ADC, isso é uma coisa muito complicada. Principalmente o fato, por exemplo, essa, sei lá como é que fala o nome dela, Xayah, não sei como é que é. Como ela vai ser uma ADC voltada para crítico, determinadas matchups, simplesmente ela vai estourar, por exemplo, casos, por exemplo, talvez como o Jhin, por exemplo, que não é muito bom em ADCs que dão um all-in, vamos dizer assim, como ele é mais assim, ele tem que dar um pouco de pressão no início. Ela provavelmente vai estourar o Jhin. Ou, por exemplo, Kog'Maw também. Entre outros. ADCs que dependem de algum tipo de skill shot importante, como, por exemplo, o Ezreal ou a Ashe. Por causa da invulnerabilidade dela, simplesmente já counterou o kit em si. Uma Ashe, por exemplo, já perdeu contra esse novo ADC simplesmente pelo fato dela ser invulnerável na ult. Aí você tem que somar, por exemplo, a build de ADC geralmente conta com Phantom Dancer, conta com uma QSS, às vezes conta com uma Malmortius, às vezes conta com uma Estéreo, que pela lógica seria, talvez ela possa fazer uma build às vezes parecida com a da Kalista. E eu acho isso muito, não sei se eu diria preocupante, ou talvez, não sei. Mas eu acho que o kit desse novo ADC é um kit muito overloaded, considerando o ADC, o papel de ADC.
ela tem a pressão, pelo que eu estava vendo, eles desenvolveram a Xayah para ser um ADC de pressão no early game. Ela vai ter pressão pelo push, mas é um push muito absurdo, porque ela vai dar dano em linha reta, então ela vai limpar a wave muito fácil. Agora vamos falar do suporte, que eu esqueci, o Rakan. Eu achei o problema do Rakan é mais pelo fato de que ele é um suporte. Como é que eu vou dizer? Eu acho que o maior problema dele seria com relação à sua ult. Eu achei a ult dele muito assim. Basicamente é um charme da Ahri em 3 pessoas diferentes. Sinceramente eu achei isso. Não acho que. Eu ainda não vi a build que eles fazem pro Rakan. Não acho que ele vai ser tão problemático quanto a Xayah. Em questão de balancear, sim, eu acho sinceramente que não. Mas o que eu quero discutir agora é a interação que esses dois têm. O problema, por exemplo, o Rakan, ele tem uma skill que ele, se eu não me engano, ele vai pra cima, ele dá uma pausa e depois dá um knock-up. É um raio pequeno. Aí ele depois tem uma skill em que é tipo o W do Lee Sin, ele volta em um aliado, se não me engano, um herói ou qualquer coisa assim do gênero. Só que quando ele tá jogando com a Xayah, esse range é tipo maior. Quando a Xayah usa determinada skill, o Rakan também ganha um dano extra, se eu não me engano. Quando o Rakan tá voltando base, por exemplo, assim, uma coisa que eu não sei como é que vai funcionar esse problema do recal, por exemplo. Eu acho que esse negócio do recal duplo é um negócio meio esquisito. Porque, por exemplo, se a Xayah tá lá, ela tá tomando um DPS de Ignite, por exemplo. E aí ela dá um flash e entra no recal do Rakan que tá 0,2 segundos para voltar à base. Vai interromper o recal dos dois, só dela? Como é que vai ser isso? Fora o fato que, por exemplo, ela vai ter mais 6... Imagina uma situação onde o ADC inimigo voltou à base e você tem que voltar à base também. Aí, em vez de você ter que voltar à base junto com o seu suporte, você pode ficar mais tempo na lane, puxando a lane, para depois voltar à base. Porque aí você vai do lado do seu suporte e pronto. Acabou o problema do recal. É uma coisa assim, esse tipo de interação, eu acho que eu nunca vi isso em nenhum jogo. Eu já joguei Smite, joguei Dota, joguei Heroes of the Storm. Eu não lembro de ter visto uma interação tão direta entre campeões. Nenhum deles. Do tipo assim, quando ele estiver presente, a habilidade vai mudar. Eu não me lembro de ter visto isso. Não me lembro. E o problema disso é que isso pode ser um problema, inclusive, para balancear os valores, as ranges, os cooldowns. Pode ser um problema gigantesco. Já tá todo mundo falando que a Xayah tá incrivelmente roubada. Pelo que eu li no PBE e pessoas do Reddit, estão todo mundo reclamando que a Xayah tá broken, que a Xayah não sei o que é um kit muito overloaded, que ela dá muito dano quando puxa as penas, etc. E a interação dos dois deixa o negócio mais insuportável ainda. Eu não sei como é que tá as opiniões do Rakan, mas eu tenho certeza que a Xayah tá bem forte. E eu me preocupo com esse tipo de interação. Não sei se é uma interação que eu não considero saudável para o jogo. É uma interação divertida. Mas não é porque é divertido que o negócio tem que ser feito. Porque senão vai virar uma bagunça o jogo. Esse tipo de interação assim, em que dois campeões, quando presentes, são mais fortes e quando estão sozinhos são menos fortes. Não sei como é que vai funcionar isso. Eu não sei como é que se balanceia isso. Porque se eles ficarem muito abusivos, você vai nerfar quem, por exemplo? Se você vai nerfar as interações, então você vai ter que nerfar os dois. Você vai nerfar só um, vai nerfar só o outro. Como é que vai funcionar isso? Se ficarem muito fracos, quem que você vai buffar? Vai buffar as interações? Vai buffar algo específico do campeão? Como é que vai ser isso? Eu acho que isso é um problema muito complicado. Não sei como é que a Riot vai lidar com isso. Mas no geral eu acho que foi uma ideia legal, assim, foi pelo menos um passo de tentar mudar um pouco o jogo. Só não sei se a Riot está fazendo isso do jeito certo. Se você gostou do vídeo,
deixa um joinha, deixa um comentário legal. Me adiciona no LoL se quiser aprender a jogar de Gangplank e é nóis, guys!